Olá, mais uma vez nós estamos aqui de volta para continuarmos o nosso estudo sobre o livro de Ruth. Então nós paramos no capítulo 13, no capítulo 1 ainda, mas no versículo 13. Hoje nós vamos continuar no 14. Antes, porém, eu quero fazer uma oração pedindo ao Senhor que fale conosco através do Teu Espírito Santo, do Espírito Santo dele, para que nós possamos assimilar melhor a própria palavra dele, né? Então tá, olha só, antes da gente entrar no capítulo, no versículo 14, eu queria parar para pensar um pouquinho sobre Noemi. A situação de Noemi não está nada fácil, né? Ela foi para uma terra longe da terra dela, morreu o marido, morreu os 2 filhos, e agora ela está passando necessidades em todos os sentidos, né? E ela volta para Belém, ela retorna para Belém. Isso me fez lembrar de Jó, né? Porque a história de Jó e a história de Noemi tem algumas coisas aí em comum, né? Os dois passaram por grandes sofrimentos, né? Tanto Noemi quanto Jó. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu recursos financeiros, dinheiro, e até a saúde, né? Coisa que não aconteceu com Noemi. Mas aí, o que eu estava pensando, né? Em Jó capítulo 1, versículo 1, o próprio Deus fala que Jó era justo e íntegro, e ele sofreu todas essas coisas. De Noemi, ele não fala isso. E aí, às vezes, a gente pode pensar assim, então é porque, será que era pecados de Noemi, né? Então, a gente sabe que o sol nasce para todos, ou seja, os problemas, eles vêm para todos, né? Não é porque você peca que você vai ter determinado problema, ou você não peca, você não vai ter determinado problema, mesmo porque todos nós pecamos. A palavra de Deus fala, né, que todos nós pecamos e destituídos, separados nós estamos da glória de Deus. E o engraçado é que no capítulo 13, a gente vê, no capítulo 13 não, no versículo 13, a gente vê que Noemi, ela sabe que tanto coisas boas quanto coisas ruins vêm do Senhor. O Senhor Deus é soberano. Assim como Jó, no capítulo 2, 10, ele fala, né, que ele recebe coisas, ele retruca a mulher dele, né? Que ele fala bem assim, que nós recebemos de Deus o bem, também não vamos receber o mal, né? Então, os dois, tanto Jó quanto Noemi, né, tem essa noção de que Deus é soberano, tanto no mal, tanto em dar coisas boas quanto dar coisas más, coisas ruins, né? E independente se foi declarado justo ou não, Noemi e Jó, os dois sofreram, né? Então, o sofrimento, ele independe, ele vem para qualquer pessoa, independente de pecado ou não, da vida de cada um. É lógico que tem determinados pecados, determinadas atitudes que você traz aquele pecado para você, né? Aquelas consequências para você. Por exemplo, todo mundo sabe do problema das drogas. Se você usa droga e você está causando sofrimento para você, sofrimento para sua família, né? Aí você reclama por quê? Algumas decisões vão ter consequências na nossa vida. Não necessariamente vai ser a mão de Deus pesando sobre a gente, né? Mas vai ser as consequências das nossas atitudes. Então agora nós vamos entrar no capítulo 14, no versículo 14 de Ruth. Olha só, ela fala assim:
Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Eu acho então que Orfa ficou pensando naquilo que Noemi falou, né? Minhas filhas, ela chamava até as meninas, as noras dela de minha filha, tinha muito amor, né, pelas noras. Minhas filhas, presta atenção. Lá em Belém, vocês não vão ter futuro. Quem, israelita, vai querer casar com mulheres moabitas, que são consideradas idólatras, né? Se aqui tá ruim para vocês, lá vai ficar pior. Esse problema, Deus está pesando a mão sobre mim, não é sobre vocês, né? Então volta. E aí eu acho que Orfa pensou. Você sabe que Noemi tá certa? Ela tem razão em algumas coisas. A minha situação tá difícil, né? Se é para começar do zero, vou começar lá, na minha terra, perto dos meus pais, perto da minha mãe, perto do meu povo, né? Lá, pelo menos, eu já conheço tudo, não é novidade, não vou ter a insegurança da incerteza, que lá eu já conheço tudo, está mais fácil, né? E aí ela se despede chorando, com o coração partido, né? Vamos falar assim. Ela se despede de Noemi e volta, vai embora, né? Ou seja, ela, a órfã, ela foi até uma nora obediente à sua sogra, porque Noemi estava falando isso para ela, volta, né? 3 vezes falou volta. Então ela foi obediente e voltou. E aqui, neste capítulo, mais ou menos, nesse versículo aqui, praticamente termina a história de Orfa. Nunca mais nós vamos ouvir, dentro da palavra de Deus, sobre Orfa. Nós não sabemos o que aconteceu com ela, né? Se ela casou, se ela retornou para a antiga vida dela, que era praticamente isso que significava a antiga vida dela. Tanto é que aqui no versículo 15, olha só o que Noemi vai falar para Ruth. Vamos ler. Então Noemi aconselhou Ruth: veja a sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volta com ela, vai junto, faz o que ela está fazendo, ela está certa, né? Não queira insistir nessas coisas. Então, olha só, Noemi fala para Ruth fazer o que a concunhada dela estava fazendo. Significava voltar para o povo, ali nesse contexto aqui, significava voltar para o seu Deus. Vários deuses, né? E tinha até o deus Camus, não sei como é que a gente sobrenome, como é que a gente soletra ele, né? Como é que a gente pronuncia isso? O deus Camus, que ele exigia sacrifício humano. Então, nesse contexto, órfã não teria muitas condições de ser adoradora do Deus de Israel ali em Moabe. Principalmente que agora ela estava sem Noemi. Noemi que ajudava ela, tipo um discipulado, falando sobre o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, né? Então ela ficaria sozinha lá para adorar o Deus de Israel, o que seria muito difícil naquele contexto, né? Que a maioria das pessoas, todas as pessoas eram idólatras, não tinham vários deuses e não adorava ao Deus de Israel. E aí o que eu acho engraçado é que esse texto de Ruth me lembrou o que está escrito no João 6, de 65 a 68. Anota aí para você procurar. É quando eu vou falar, né? E depois vocês vão ler. Quando Jesus começa a falar com vários dos seus seguidores, entre eles os seus discípulos, sobre como seguir a ele, né? Sobre como comer do pão, se alimentar da carne de Cristo. Quando Jesus está falando das implicações que é
seguir a ele, seguir a Cristo, né? Aí o que aconteceu? Vários dos seus seguidores, começaram a sair, cada um para um lado. E ele vira aqui no João 6:67, ele fala também para os 12: querei vós também retirar-vos? Então, vocês estão a fim de continuar me seguindo? Vocês não querem acompanhar os outros, não, que foram para lá? Vai, pode ir, é mais fácil do que me seguir. Me seguir não é tão fácil assim como vocês estão achando. Né? Eu vou ser crucificada, vai ser que vocês também serão massacrados, crucificados, mortos, né? E aí, Pedro fala uma coisa interessantíssima, né? Olha o que Pedro fala. Pedro respondeu, Pedro Simão, né? Ele respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para quem nós vamos, né? Então, isso me lembrou isso, quando Noemi fala para Ruth: Ruth, vai, segue a sua cunhada, olha o que ela está fazendo, ela está tomando a atitude certa, lá não vai ser fácil. E aí, então, a gente vai ver aqui, no versículo 16, o que Ruth responde a Noemi. Ruth fala assim, Ruth, porém, respondeu: não instas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, vou falar com as minhas palavras o que ela falou. Ela falou mais ou menos o seguinte: Noemi, presta atenção. Você já falou comigo 4 vezes para eu voltar. Eu vou te falar uma coisa. Eu não vou voltar. Eu vou com você. Onde você for, eu vou. Olha só o que ela fala. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Noemi, deixa eu te falar uma coisa. Aquela Ruth que entrou na sua casa, que casou com Malom, que era adoradora de outros deuses, essa não existe mais. Essa morreu. Aqui é uma outra Ruth. É uma Ruth que adora o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, não deuses que nós fazemos com nossas próprias mãos, mas o Deus que me fez. Noemi, presta atenção. Ficou para trás? Ficou. Agora é daqui para frente. Eu acho que se o apóstolo Paulo tivesse escrito Coríntios antes, né, de Ruth, eu acho que ela ia virar para Noemi e falar o seguinte: Noemi, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E me lembro também Filipenses 3, 13, 14, que aquele que ama mais os seus pais, os seus irmãos, né, que não perde a sua vida, este não é digno de mim, né? Outra coisa que ela fala é o seguinte: aquele que põe a mão no arado, não olha para trás, não é digno do reino, de entrar no reino de Deus. Então, está aqui fazendo uma profissão pública de fé. Ela está falando agora que ela não tem mais como voltar àquele povo, àquela idolatria, porque agora ela conhece a verdade. Né? E é isso que acontece. Quando nós conhecemos a Cristo, qualquer outra coisa que oferecerem para a gente não vai servir mais. Né? Nem retornar, principalmente retornar lá para o passado, lá para o povo dela. Né? Ela fez um compromisso de casamento com o filho da Noemi e ela ia cumprir com aquilo, com a tradição judaica de Israel na época fazia, né?
E em Lucas fala que aquele que ama mais o pai, a mãe, os irmãos, né? Esse não é digno de ser meu discípulo. Se é para eu ficar com meu povo, com meus pais, que adoram outros deuses, e o Deus de Israel, eu vou preferir o Deus de Israel. Eu vou para frente, né? E aí, gente, a gente tem muitos ensinamentos com esses 3 versículos, né? Que a gente acabou de ler. Eu me lembro da parábola do semeador, Lucas 8, de 4 a 8, né? Onde, anota para vocês lerem, que eu também não vou ler, só vou falar. Onde o semeador sai a semear, jogando, né, as sementes em vários tipos de solo. E eu vi aí 2 tipos de solo. Um que foi semeado, né, entre espinhos, e o outro que foi na boa terra, né? Órfão é aquela terra que foi semeada entre os espinhos, porque em Lucas 8, de 11 a 15, tem a explicação dessa parábola, que fala que caiu entre espinhos, são aquelas que os cuidados da vida, as riquezas e os deleites da vida, né, fizeram com que ela esquecesse essa palavra do Deus de Israel, né? Ela pensou entre uma coisa mais segura, mais certa do que ela já conhecia, para um incerto, seria ela ficar com o mais seguro, né? Enquanto Ruth já foi a boa terra, aquela que deu frutos, né? Que germinou, cresceu e deu 100 frutos por um, né? A gente vai ver isso e muito mais, né? Então, a confissão pública de Ruth é quando ela fala: onde morreres, morrerei, e ali vou ser sepultada. Versículo 17. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Me separar de ti, do teu povo e do próprio Deus de Israel. Não me separo mais. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? E por fim, no 18, para a gente finalizar, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Noemi falou: essa aqui não tem jeito, essa aqui eu vou com ela, vamos caminhar juntas, né? Então, eu tiro uma lição daqui. Quando nós temos certeza que nós estamos seguindo a verdade, quem é a verdade? Eu sou a verdade, né? Quem é a verdade? Quando nós estamos seguindo a verdade, ninguém e mais nada vai nos fazer voltarmos à mentira. Voltarmos às ilusões, né? Porque não passa de ilusão. Então, nosso estudo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Foi um pouquinho a mais, porque para encerrar essa parte, né, de que Ruth decide ficar com Noemi. E amanhã a gente vai ver a continuação e o término do capítulo 1, tá bom? Eu espero vocês e que Deus, a minha oração, que a gente vai remoendo a palavra estudada e o Espírito Santo vai falando conosco. Até o próximo estudo.